professor Edmilson, seja muito bem-vindo ao projeto de memória institucional. Eu que agradeço. Departamento de História da UERJ. É um prazer receber o senhor aqui com a gente e para contar um pouquinho da sua história e tentar contar um pouco da história sobre o nosso departamento. Podemos começar? Sim. O senhor poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória anterior à sua entrada na UERJ e como analisa os caminhos de sua biografia enquanto estudante que o levaram à universidade? Bom, é uma história um pouco longa, eu vou tentar reduzi-la ao máximo. Bom, eu estudei em colégio de padre, colégio São José, ali na Tijuca, na Barão de Mesquita, e eu me envolvi a partir do colégio com uma igreja em frente à minha casa, a Igreja do Preciosíssimo Sangue. Eu morava ali em Vila Isabel, e aí tinha um grupo de jovens na igreja, e a gente começou a olhar para a realidade brasileira e começar a estabelecer alguns parâmetros de atuação no nível secundário da gente. Isso me deu oportunidade de conhecer várias coisas, né, da realidade brasileira, estudar muitas coisas, li muitos textos. E aí, por fim, esse grupo acabou entrando na JEC, a Juventude Estudantil Católica da Ação Católica. E aí nós fomos fazendo toda uma série de atuações naquele momento, né, que era um momento complicado da vida política brasileira, e isso me deu alguma cancha em termos de observação da realidade, e eu comecei a transitar pelos textos de sociologia e de história. Isso acabou fazendo com que a minha opção no vestibular fosse dupla, as duas, história e sociologia, e ciências sociais, na verdade. E acabei fazendo concurso para duas universidades, a UF, né, e a UERJ. Eu passei nas duas e não sabia muito bem o que eu ia fazer realmente, tá? Então eu entrei nas duas. Uma era de manhã, a UF, e à tardinha, né, era vespertina, a UERJ, a partir de 5 horas. A UF era lá em Niterói, né, ali, e a UERJ era ali na Doc Lobo, do lado do Instituto Lafayette, né? E aí, atuando nas duas, acabei me envolvendo politicamente nas duas. E como era uma época de radicalização, eu entrei na universidade em 1968. Na UF, como era de tarde, como era de manhã, e tinha que sair para outra, eu atuava muito pouco, né? Eu conversava com as pessoas, os colegas, mas na UERJ eu comecei a ter uma atuação maior, e isso acabou fazendo com que o pessoal organizasse uma chapa para o diretório acadêmico, e eu entrei nessa chapa. Era uma situação difícil na época, porque até então o diretório da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era ainda assim. O diretório era comandado pela direita, tá? Era o Chung, que hoje é professor da UERJ na área de física. Era ele que comandava, que presidia o diretório. E a gente resolveu testar a possibilidade de romper esse ciclo, né, de atuação desse pessoal. E aí montamos uma chapa, o Manuel era o cabeça, eu era o secretário, Marco Aurélio, que era da história, era tesoureiro. Era uma turma, né, que reunia pessoas de perspectivas ideológicas diferentes. Então havia uma situação muito forte de cooptação por parte dos partidos clandestinos do pessoal, e aí na hora de fazer a chapa, várias linhas entraram nessa composição, o que foi interessante porque a gente conseguiu realmente ganhar. Era a dissidência da Guanabara, o Partidão, o POC, era uma loucura, não é? E aí nós ganhamos a eleição em 68 e a situação de 68 começou a complicar muito, né? Veio o AI-5, participamos das passeatas e tal, veio o AI-5 e
veio Ibiúna, veio toda aquela confusão na época, e aí, de repente, sem mais nem menos, nós recebemos uma intimação de um processo aberto na UERJ, que era mais ou menos a referência ao 477 das federais, não é? Na UERJ. E aí nós fomos convocados, o diretório inteiro foi convocado para depor, né, nesse processo. O presidente era o Oldegário, que era um professor da Letras. Nós tivemos que arrumar um advogado, que foi o Sérgio Bermudes, que era ainda muito jovem, morava ali na Tijuca, e passamos por esse processo todo. Eu já estava no segundo semestre, né? Aliás, ia para o terceiro semestre de faculdade, e aí deu essa confusão toda, e nós fomos suspensos, acho que 1 ano. Eu não tenho certeza se foi meio ano ou 1 ano, mas acho que foi 1 ano. E isso fazia a gente perder tudo, né, na UERJ. E isso acabou fazendo com que muita gente saísse, né? Durante esse período anterior, o Manuel foi preso, o Marco Aurélio foi preso, então eu fiquei sozinho praticamente. A gente tinha que montar muitas assembleias, né? Porque era a época mais barra pesada, né? Eu tive a ajuda de algumas pessoas que não eram do diretório, mas eram amigos nossos, né? O Antônio Serra, o Marco Aurélio Luz. Não, o Marco Aurélio hoje está na Bahia, o Serra virou professor da UF na área de comunicação, e eles ajudaram um pouco, né? Eram mais velhos, não eram novos na universidade, e fizeram uma ajuda legal para a gente poder mobilizar o UERJ. E foi muito legal em termos de conclusão desse processo, porque a UERJ era meio que um colegião até aquela época, né? E como a gente assumiu o diretório, a gente deixou fazer um monte de coisa na UERJ, ninguém olhava para a UERJ naquela época, não é? Para a faculdade. A UERJ era muito esparramada, né? A economia era na Lapa, ali perto da Lapa, o direito também, lá em Lago do Machado. Então, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras reunia o povo mais politizado. E nós fizemos vários congressos que ninguém sabe até hoje, que foram feitos lá, principalmente lá em cima, onde era a aplicação, que é um prédio redondo. A gente fez muita coisa nesse sentido. E aí veio essa suspensão nossa por esse tempo todo, e aí o que aconteceu? A gente não tinha alternativa, né? E não tinha alternativa por quê? Porque esse processo da UERJ deu origem a um processo na Marinha. Um processo que a gente nem foi convocado, a gente nem sabia. Eu soube depois, muitos anos depois, que esse processo tinha ocorrido, né? Nesse meio tempo também nós fomos chamados ao DOI-CODE, né? Tivemos que todo mês ir lá com o Coronel Fontinelli para dizer o que a gente estava fazendo, etc., né? Estavam averiguando as organizações, né, clandestinas, e a gente já tinha saído fora disso, né, porque ficamos meio sem chão, e aí eu resolvi continuar na UF. Aí continuei na UF. Aí praticamente fiquei em Niterói, né, porque acabei, para sobreviver, trabalhando numa livraria, a Livraria Diálogo, que é uma livraria muito engraçada, porque eles sofreram um processo de repressão grande, porque logo depois do AI-5 publicaram o Estado da Revolução do Lenin. Aí, falta completa de cabeça naquele momento, né? Mas era uma livraria muito boa, e a livraria que eu trabalhava era muito grande, ficava do lado da universidade, do lado onde o curso de História funcionava, na Rua Lara Vilela, lá em Niterói, no Ingá. Então, eu comecei a fazer contato com um monte de professores, né? Não só da história, mas da economia, da sociologia. A sociologia era junto com a história, né? E aí funcionou todo um processo interessante de conhecimento, não só conhecimento pessoal, mas discussões que a gente fazia,
né? E isso praticamente fez com que eu ficasse em Niterói, né? Porque eu estudava de manhã e trabalhava até 10 horas da noite. Então, muitas vezes eu ficava em Niterói, porque tinha que acordar cedo para a universidade. E aí fui aprimorando os meus conhecimentos, né? E a história começou a ganhar espaço, né? Principalmente porque, naquela época, a perspectiva histórica era importante para você poder avaliar a realidade daquele momento, né? Principalmente as perspectivas de futuro, etc. Então, esse foi o meu caminho até chegar na história, na UF. Eu terminei o curso na UF em 1971, e em 1972 eu entrei como professor na PUC, e em 1974 eu entrei como professor na UF. Fiquei na UF até me aposentar, né, 30 anos. Quando eu me aposentei, fiz concurso para a UERJ, né? E aí passei no concurso da UERJ. Foi o primeiro concurso para a história do Rio de Janeiro. Foi um negócio legal. Eu estudava muito o Rio de Janeiro e aí calhou de acontecer isso, né, desse concurso. Aí eu fiz o concurso e fiquei até me aposentarem, porque aí eu não conseguia. Fiz 30 anos e pouco, mas chegou na compulsória, né, 75, aí me abandonaram, né? Eu agora só trabalho na pós-graduação, né? Porque eu tenho muitos orientandos ainda, quero ver se eu termino com eles para poder ficar livre. Acontece. Professor, só para entender melhor, você fazia sociologia aqui na UERJ? Sociologia na UERJ. Mas era tudo junto ali, na faculdade de filosofia era física, matemática, tudo. Todos os cursos de licenciatura, mais ou menos, eram todos lá, né? E aí a gente vivia junto, né? Quais são as suas memórias assim na época que o senhor já entra como professor agora aqui na UERJ? O senhor falou que fez o concurso para Rio de Janeiro, mas como foi esse momento? Olha, foi muito prazeroso, né? Porque eu gostava muito de Rio de Janeiro e percebi que, no contexto geral das universidades dessa área do Grande Rio, a UERJ era a única que tinha disciplinas obrigatórias de Rio de Janeiro. Eu dava na UF, por exemplo, disciplinas eletivas sobre Rio de Janeiro, a mesma coisa na PUC. Não tinha no currículo uma disciplina. Aliás, em Niterói tinha história regional, mas a história regional era do estado do Rio, né? E eu gostava da história da cidade do Rio de Janeiro, né? Então foi muito prazeroso nesse sentido, não é? E depois também o pessoal me recebeu muito bem, não é? E eu me ambientei logo na universidade. Os alunos, gostei muito dos alunos, né? Há várias passagens muito gozadas. A mais gozada, na verdade, foi com uma turma que faz esse ano 20 anos de formada. E eu, nessa turma, tive um problema de coração. E eles foram muito solidários comigo, não é? E resolveram, no final, me escolher como paraninfo e escolheram o nome da turma, né? Revolta da Cachaça. E aí aconteceu uma coisa muito louca na formatura, né? Porque eu pensava, nós somos a Revolta da Cachaça. Aí ninguém no público entendia o que era aquilo, né? Ficavam desconfiando que aquilo era um blague, alguma coisa assim. Não sabiam que tinha havido uma revolta da cachaça no Rio de Janeiro, né? E foi uma situação muito engraçada, né? A partir daí eu comecei a avançar nos meus estudos sobre Rio de Janeiro, tá? Fizemos vários projetos interinstitucionais na UERJ, e aí comecei a participar da pós-graduação, né? Fui vice-coordenador da Lúcia Guimarães, fiz um monte de outras coisas na pós-graduação, e foi uma trajetória ultra legal. Eu gostei muito, gosto muito da UERJ, né, pela oportunidade que ela me deu, inclusive de reabilitar a Revista do Rio de Janeiro, que tinha acabado, a UERJ tinha retomado numa forma muito diferente daquela que nós imaginamos. E aí, quando eu vim para cá, logo depois o
Francisco Palomanes, que era professor aqui, hoje é professor da USP, me convidou, me perguntou se eu queria me tornar o editor da Revista do Rio de Janeiro novamente. Aí eu falei, legal. Aí fizemos um monte de números, com a ajuda do Emir Sader e o instituto que ele dirigia aqui, o LPP, e foi muito legal essa relação, porque eles deram sustentação financeira para a gente, depois a gente acabou conseguindo financiamentos em vários lugares. Na primeira etapa, que eu ainda não era da UERJ, a gente conseguiu um financiamento que todo mundo se assustou, né? Da IBM. Eu falei, como é que a IBM está fazendo isso, né? Depois a gente conseguiu vários números via FAPERJ, né? Até que a revista, de repente, não teve mais financiamento, os reitores seguintes também não se interessaram mais, e ela vive escondida no site da UERJ, ainda está lá no site da UERJ. Eu herdei o material dela, está lá na minha sala, tenho que acabar com ele, herdei o material da revista Rio de Janeiro, e essa foi mais ou menos a minha trajetória na UERJ. Você chega aqui na década de 90, correto? Isso. E logo, 93, não é? Isso. E logo em seguida, em 95, é criada por graduação aqui da Isso, e foi muito gozada essa discussão, porque eu fiquei muito atônito, né? Eu tinha 2 anos de universidade, ainda não conhecia muito bem, né? E eu assisti uma reunião discutindo a pós-graduação e não entendi por que a linha de pesquisa era relações internacionais. E aquilo ficava batendo na minha cabeça. Eu falei, gente, mas aqui a gente estuda o Rio de Janeiro, né? É o UERJ, tinha que ter alguma coisa ligada à cidade e tal. E aí o que aconteceu? Entrou relações internacionais, a UERJ e o mundo, né? E aí também depois, logo depois, né, Relações Internacionais se criou uma referência autônoma e a gente conseguiu criar uma linha de pesquisa chamada Política e Cultura, que aí a gente enquadrou os projetos de cultura urbana, cidade, Rio de Janeiro, nessa linha de pesquisa. Entendi. E nesse contexto, agora perguntando assim mais pessoalmente, sendo alguém que se formou fora da UERJ, né? Mesmo sendo aluno, né, você acaba se formando fora da UERJ. Qual era a posição que a UERJ ocupava no cenário acadêmico da cidade nessa época? Nos anos 80? No início, quando eu entrei na UERJ, ainda era um colegião, não é? Depois, a UERJ acabou sofrendo um processo de transformação muito grande, abriu muitos concursos, então o corpo docente se modificou de maneira plena, não é? Incorporou a área de pesquisa, né, que era uma coisa que fazia diferença, não é? E isso acabou fazendo com que os programas de mestrado surgissem e os departamentos se fortalecessem. Havia uma coisa muito engraçada que hoje eu percebo que não existe mais, porque antigamente todo mundo que estudava cultura urbana, história intelectual, a história das ideias, ia para a PUC. Se você olhar hoje para o departamento de História, várias pessoas foram meus orientandos exatamente na PUC, né? Daniel, Amanda, que é do turismo, a Jéssica fez lá, o Henrique fez lá. Você tem uma quantidade grande, o André foi me orientando também lá. O Valdeir, que é uma figura importante na história hoje, lá de Ouro Preto, né? Ele também fez lá, então, como não tinha opção, né, porque aqui era Relações Internacionais e Política, eles iam para lá, que tinha a referência da história social da cultura, né? Então, a vinda deles depois, no final da década de 90, início do ano 2000, foi legal, porque eles começaram a rejuvenescer o departamento, né? O departamento se animou muito a partir daí, né? E hoje todo mundo que está no departamento, Eduardo, também foi PUC, Eduardo Ferraz, né? O Carlos Eduardo, que também foi me orientando. Veja, uma quantidade grande. Hoje, ao contrário, né? A pós-graduação tem uma recepção muito grande, exatamente porque tem essa linha
de política e cultura, né? Então, todo mundo que ia para a PUC não precisa ir mais. Então, o pessoal se forma na UERJ e segue o caminho na UERJ, né? Então, isso fortaleceu o departamento, né? O departamento se organizou, ele demorou um tempo para se organizar, né? Porque havia, não sei o que havia, mas havia um certo desprestígio do departamento dentro do Instituto. O Instituto foi comandado por pessoas da filosofia, etc., até essa virada que aí começaram as pessoas de história a ter um encaixe político maior na universidade, e isso acabou fazendo com que houvesse essa possibilidade de abrir caminho para o fortalecimento do departamento, né? Ele se fortaleceu por conta da Márcia Gonçalves, por exemplo, que fazia um trabalho muito importante aqui e lá de São Gonçalo, né? Mas ela optou por aqui, foi um negócio importante. Ela deu uma base legal no departamento, né? Começaram a assumir cargos essas pessoas, né? Porque antes era difícil você ter alguém dirigindo o departamento, né? E era uma coisa meio desconexa, né? E não tinha muita coisa, né, que valesse a pena fazer no departamento, né? Aí foram feitas as reformas, né, de currículo, né? Nesse meu tempo, acho que foram 3 reformas, né? Eu só não gostei dessa última porque tiraram as 2 disciplinas e botaram só uma, né? Eu acho que perde um pouco isso, embora a gente tenha muitas eletivas, né? E como o pessoal basicamente trabalha com Rio de Janeiro, a maioria dos professores, isso fica mais tranquilo em termos das ofertas que são feitas, dos laboratórios, etc. Mas foram 3 reformas, né? E isso foi muito bom, participei delas e gostei muito de ter participado delas, né? A UERJ também me ajudou muito no sentido do projeto da FAPERJ que a gente fez, que era uma cidade em movimento, que juntava PUC, UF, UERJ, Federal do Rio de Janeiro, que era um projeto ultra legal, e incluía um pessoal da favela da Maré, do Maré de Sabores. Não é do Maré de Sabores, é dentro das redes da Maré, né, que incluía esse pessoal, e isso acabou fazendo com que também nos estudos de Rio de Janeiro a gente incorporasse essa parte, né, das favelas como referência. Até algum tempo atrás participei de um debate aqui sobre a favela do Esqueleto, né, que era aqui onde a gente está, né? E agora acabei de escrever um capítulo para o Jorge Ferreira sobre sobre o período de 1950 a 1975, nessa pegada das remoções, né, das favelas. E aí fiz junto com uma outra pessoa que é ótima, que foi aluna daqui, a Juliana Joaquim, que faz algumas coisas, escreveu várias coisas comigo, que é uma especialista em Rio de Janeiro, trabalha no Instituto do Patrimônio da Prefeitura, é uma pessoa ótima, e a Mariana Leixo, que é essa moça do Maré de Sabores, da Rede da Maré, né, que ficou muito minha amiga. E aí nós escrevemos juntos, até porque eu fui operado, fiz 2 cirurgias esse semestre agora, e isso acabou não permitindo que eu pudesse sozinho acabar, e elas ajudaram e a gente terminou o capítulo, né? Então, essa é um resumo da minha vida. Não, sim, interessante que o senhor falou, porque a UERJ aqui, estamos construída em 76, fica pronto em 76, quanto tempo demora para o departamento se organizar, né, e virar essa referência e conseguir manter esses alunos aqui? Isso é bem legal. Mudou muito. Eu vou fazer uma pergunta agora, que o senhor até falou um pouco na sua fala de abertura, mas muito como aluno ainda, né, sobre como as tensões políticas da década de 70 e 80 impactaram na vida do senhor. Mas o senhor falou muito mais como aluno, mas ainda pegou um período ainda como professor, no final da ditadura militar. Como essas tensões políticas influenciaram agora, falando da sua vida como professor acadêmico? Olha,
eu passei por experiências muito confusas, né? Na UF principalmente, né? Porque as universidades públicas tinham uma pessoa que comandava a segurança, e normalmente o cara, não é, era o cara que examinava tudo que acontecia na universidade. Então tive situações na UF da diretora chegar e dizer: professor, acabou a sua aula. Sabe, mandaram acabar a aula, acabou a aula. Situações assim, não é? Muitas prisões de professores, né? E isso dava um trabalho enorme a gente, porque a gente substituía eles, né? Para poder dar continuidade ao curso, um sentido de resistência. Tá? Então, o período até o início dos anos 80 foi muito complicado. Depois dos anos 80, dos anos 1980, historiador, né? Que pode ser 80 de séculos atrás, né? Mas a partir de 1880, o início de 1980, as coisas mudaram e a UERJ mudou junto, não é? A UERJ tinha uma associação muito complicada, porque ela tinha um curso de estudo de problemas brasileiros, gente. Que era exatamente o modo pelo qual os militares entraram no currículo de história, né? Criando disciplinas tipo SPB, não é? Estudo de problemas brasileiros, e isso complicou a guerra. Por outro lado, muitos professores entraram por aí, né? O que também foi interessante, eram bons professores, né? Era um problema de trabalhar, né? Então, na década de 80, como a gente tinha mais espaço para discutir, a UERJ foi tomando um rumo diferente, né? Foi adquirindo melhores condições, né? Porque aí os professores podiam ser de horário integral, né? Não o que é hoje, que é dedicação exclusiva, mas 40 horas, né? Durante muito tempo não tinha dedicação exclusiva, é recente, né? Então isso acabava comprometendo as pessoas, quer dizer, comprometendo as pessoas com projetos de pesquisa, isso significava que havia uma produção, e isso dava aos programas de pós-graduação e aos departamentos uma força enorme, né? Quanto maior era a sua qualificação, maior era a nota na CAPES, e isso chamava atenção para a UERJ, né? E esses projetos, principalmente via FAPERJ, deram um ânimo completamente diferente no espaço do próprio departamento. Eu me lembro que foi uma surpresa enorme, e ainda é quando as pessoas chegam na semana de História Política, por exemplo, dizer: e tem ar-condicionado em todas as salas? Demorou muito para ter isso, né? Mas foi um arranjo feito, eu não me lembro bem quem fez, mas era tipo uma compensação nos projetos de pesquisa por eles estarem na UERJ. Então, os projetos de pesquisa da FAPERJ que tinham alguma coisa para investimento em ar-condicionado, computadores e tal, foram centrais para o processo de alargamento das nossas condições de trabalho, né? É lógico que isso não era geral, mas foi muito importante para as pessoas poderem ficar na UERJ, né? Ficar e trabalhar aqui, fazer discussões aqui. Então, foram grandes simpósios que foram feitos na UERJ a partir daí. E se eu olhar para trás, no sentido mais geral do Instituto, que é filosofia, ciências sociais agora é independente, mas era, e história, a gente fez muitas coisas interessantes e interdisciplinares, né? Com a literatura, com o departamento de letras. A gente começou, os outros departamentos começaram porque letras era um fenômeno, né? Era o curso que tinha uma presença importante pelas pessoas, pela tradição mesmo dele, né? A maioria, muitos reitores eram da literatura, né? E isso aumentou o potencial deles. E até hoje eles são um curso muito importante, muito interessante. E tem uma interface, começaram a ter uma interface legal com a gente, né? Isso fez com que a gente participasse de simpósios deles sobre Machado de Assis, etc. Participei de vários. E esse intercâmbio acabou criando um esquema interessante para a história como lugar representativo na UERJ, né? E depois a presença política também do pessoal da história mostrou muito
a condição, seja na associação de docentes, seja nos órgãos institucionais, colegiados da UERJ, isso foi muito importante para esse trabalho, né, esse desenvolvimento todo. Então, eu acho que, não sei se eu respondi, mas... Respondeu, sim. Falando agora um pouquinho sobre suas pesquisas, enfim, professor, eu queria saber de que forma seus interesses de pesquisa se deslocaram ao longo dos anos. Como que o senhor vê as atuais agendas de pesquisa no campo historiográfico? Eu acho que do início do meu trabalho como docente na área de história para hoje, houve uma mudança radical. Essa mudança foi importante, principalmente porque ela teve como base a teoria da história, né? A teoria acabou entrando muito forte como elemento arrebatador das outras, não é? E isso foi importante porque deu um fundo, né, mais forte para as reflexões das pesquisas, né? Então, hoje, se você olhar para as pesquisas que são feitas no departamento, elas têm uma base teórica muito forte e renovam, né, sempre o conhecimento, não é? Na minha área, por exemplo, a gente trabalha hoje com um conceito que ninguém trabalhava na época, né, que é o conceito de capitalidade para o Rio de Janeiro, e agora um outro conceito que a gente está trabalhando, que é de moralidade urbana. Quer dizer, como as intervenções urbanas foram representativas como modos, ferramentas de dominação política e social, e ideológica, claro. Como a cada projeto de intervenção urbana você percebe que há um mecanismo de controle da sociedade, no sentido da perda da liberdade, no sentido até neoliberal mesmo, a ideia de que é mais importante a meta, é mais importante o projeto que a tua experiência, né? E eu sou contra isso, claro. Eu trabalho mais com a ideia da experiência como fundamento, né? Os gregos cuidassem de si, né? Uma experiência importante que o Foucault trabalha muito, né? Então a gente usou esse material mais conceitual para formar uma série de pessoas e elas puderam trabalhar essas histórias das ideias, história intelectual. Hoje a gente tem as biografias, né, o pessoal que estuda biografia, e eu fiz um percurso muito louco, na verdade, porque tanto na PUC como na UF eu era professor de História Moderna. Mas não dava para eu fazer pesquisas, né, a não ser pesquisas de produções literárias sobre a história moderna, até escrevi muitos livros sobre história moderna. Mas o que me fascinava era a área de Rio de Janeiro. Então isso foi muito interessante, que aí eu comecei a escrever sobre Rio de Janeiro, né? Então isso acabou fazendo com que muita gente fosse comigo junto nessa direção, e eu acho que foi muito importante, né? As teses do Daniel Pinha, por exemplo, a tese do Daniel Pinha sobre Machado de Assis é muito importante. Ele construiu a ideia de que, de alguma maneira, o Machado de Assis tem uma visão antropofágica, né? E teria criado essa dimensão antropofágica antes dos modernistas paulistas, né? Então tem coisas interessantes em vários deles, o Cadu também, o Carlos Eduardo, várias teses muito interessantes. E se criou na UERJ uma forte área no departamento de teoria, né? Que é muito importante, né? Muito. A Jéssica, não é? O Henrique, todo mundo que trabalha com teoria, o Eduardo, são pessoas que são de América, né, de outras áreas, porque não tem uma área de teoria, mas que tem um trabalho muito forte, muito importante, né? Esse núcleo deles de historiografia é muito importante, né? E dá a medida dessa renovação historiográfica, né? Que não é pelas áreas, né? Sobrepõe as áreas de alguma maneira e reúne pessoas de várias áreas que trabalham com situações diferentes em termos de temática de história,
mas que trabalham esse fundo mais conceitual de maneira importante, né? E isso é um ganho importante para a UERJ, né? Foi um ganho muito grande no departamento. Quando a gente olha hoje as disciplinas que são eletivas, né, os laboratórios, a gente percebe como você tem muito mais temáticas sendo discutidas, né, e sendo discutidas de maneira importante, né? Então, isso me agrada muito, porque de alguma maneira eu botei lá uma pedrinha nessa discussão para ela melhorar bastante, né? Então, fico muito satisfeito. Professor, a gente tem falado aqui bastante sobre essas diferenças do departamento passado ao longo dos anos. Já falou bastante coisa. Tem mais alguma que o senhor queria comentar? Não, eu acho que ter mantido a história do Rio de Janeiro é uma vitória, sabe? Mas ela ficou sempre numa situação complicada. Porque eu me lembro que quando eu fiquei doente, quem é que ia dar a história do Rio de Janeiro? Hoje, você já tem um grupo de pessoas que pode dar isso tranquilamente, mas não tinha. Até 20 anos atrás, era difícil você ter pessoas que pudessem trabalhar a disciplina, né? O Edmundo fazia isso, era eu e Edmundo, não é? Então, era difícil, né? Depois foram criando situações interessantes e às vezes tinha complicações, né? Quer dizer, a pessoa que podia realmente dar o curso de História do Rio de Janeiro, né, que era o André, foi para a área de moderna e contemporânea, né, por oportunidade, né, de concurso, ele foi para lá. Não é? Aí ele tem que trabalhar as disciplinas de moderna e contemporânea na graduação, na pós não, aí ele trabalha a temática de Rio de Janeiro, né? E a pós-graduação também ajudou muito o departamento, né? Principalmente quando a pós-graduação se institucionalizou, né? Porque aí deu ao departamento muita coisa, tipo os pós-doutorandos trabalharem na graduação, né? E isso foi muito interessante, porque abre muito caminho para você ter uma discussão diferenciada, né? Não ter apenas uma linha de desenvolvimento da reflexão na história. Então, achei que isso foi muito importante. Professor, de 93 para cá, quando o senhor entra na UERJ, você presenciou bastante momentos complicados, difíceis, institucionalmente falando, né? O senhor gostaria de nos contar alguns desses, os que mais marcaram o senhor nessa trajetória aqui na UERJ como professor? Eu acho que eu dei uma sorte, né? Nos primeiros anos que eu tive de UERJ, as reitorias eram muito interessantes, né? Foram muito interessantes, né? Até que começou a haver uma certa politização do cargo de reitor, sabe? Eu acho que isso foi a pior coisa que aconteceu, que deu no que deu, né? Vocês que viveram isso também, né? Deu no que deu. A partir do momento em que houve essa relação mais politizada, via eleição de governador, toda essa questão, aí as coisas começaram a perder espaço, né? E começaram a se complicar. A visão da UERJ fora começou a ficar muito ruim, né? Porque tinha sempre alguma coisa escabrosa acontecendo, né, de desvio não sei de quê, etc. Até a última, quer dizer, a penúltima reitoria, né, que a gente imaginava que seria uma coisa ultra interessante, né, pelas relações que o reitor tinha, mas acabou politizado, né, foi candidato, acabou entrando por um caminho que perdeu a base, né, daquilo que era a ideia mais, eu diria, mais interessante da UERJ, né? Que era você ter uma atuação política de tal forma que ela se autonomizasse, se tornasse independente, não é? E pudesse, com isso, trabalhar mais legal, né? Não criar tanto problema interno, porque aí gera problema interno, né? As críticas são muito fortes. Aí o que a gente vê hoje é uma reconstituição disso, né? Numa situação ultra complicada, né? Porque como os alunos não tiveram aqui esse tempo todo, eles não entendem muito bem qual é a trajetória disso tudo, né? E a pandemia também fez muito mal, né?
porque desabilitou um monte de coisas, né? Além de criar uma certa, entre aspas, preguiça das pessoas virem ao UERJ. Não é? Isso é um negócio muito... Todo mundo quer trabalhar em casa, né? Essa moda do trabalho em casa acaba tirando o dado legal da relação com o aluno, né? Porque o presencial é mais interessante, você vê a cara da pessoa, né? O comportamento dela, na apreensão das coisas, né? Ali na telinha todo mundo se escondia, né? Poucos abriam, você não sabia o que eles estavam fazendo, né? E eu vejo pelos meus conhecidos mais jovens, né? Os filhos que eu não tive, mas da minha mulher, da minha ex-mulher, que eles faziam isso, né? Eles deixavam lá ligado, né? E iam embora, né? Não assistiam. Então é uma coisa complicada isso, né? Isso complicou muito, desagregou muito. Ao mesmo tempo, eu senti muito prazer em retomar a turma que eu tinha dado aula antes, na pandemia, a primeira. E foi um negócio muito legal, porque a aula começava às 7 horas da manhã, minha aula. E eles chegaram todos, e eu. Só que as salas estavam todas fechadas, esqueceram de abrir as salas. Então a gente ficou ali no corredor um tempão conversando, e as pessoas, era a primeira vez que as pessoas se viam pessoalmente, ou se viam na telinha e não se conheciam, né? E é um negócio muito legal. Eles é que me conheceram, porque eu jamais ia lembrar, né? Mas eles todos me olhavam. De alguns, né? Mas a maioria deles deram sempre uma olhada. E aí foi muito legal essa chegada, sabe? Eles ficaram muito legais entre eles. Foi uma turma que teve um padrão completamente diferente de relacionamento por conta disso, né? Mas eu, felizmente, todas as minhas turmas foram muito legais. Agora, mesmo essa que vai fazer 20 anos, me convidaram para a festa e tal. Eu tenho muitos amigos, muitos mesmo, dessa turma. Muitos. Tenho muitos amigos em geral. Dessa turma em especial, tenho muitos amigos que ficaram amigos mesmo, amigos, né, de casa. E ficou uma coisa muito, muito interessante. Então, essa experiência mais próxima de aluno, ela é muito mais ligada à UERJ ou isso também acontece em outras universidades que o senhor deu aula? Não, a UERJ é muito especial nisso. E eu, no final da minha carreira, eu comecei a estudar bares. Então, a gente ia para o bar, né? Então, era uma turma enorme nos bares e a gente aproveitava para conhecer o Rio de Janeiro, né? Então, toda sexta-feira, a gente tinha um almoço num restaurante genial, chamado 28, ali na área portuária. E depois do almoço, o restaurante fechava às 5 horas, a gente saía andando pelo Rio. E só terminava muito mais tarde, né? Porque a gente ia para a Prainha, para a Pedra do Sal, né? Para aqueles restaurantes do Angu do Gomes. E aí ficávamos. Aí eu fiquei conhecendo eles muito melhor, né? Por conta disso. Eu também tive uma ONG ali de percussão, de ensinar percussão para o pessoal, para os jovens dali, né? Eu trabalhei muito tempo ali no centro, na Praça dos Estivadores, com essa coisa. E ali é um lugar que a história está batendo em você o tempo inteiro, né? Antes da descoberta do Valongo, aquelas coisas todas, você vai descobrindo, né? E eu gosto muito de estar no bar, né? Eu gosto dos bares, né? E é engraçado que no 28 tinha a nossa pessoa mais bonita era a Dona Augusta, que fez lá 100 anos, né? Ela era mãe de um menino da história, dessa turma, não é? O Rogério. E ela ia toda sexta-feira, mesmo na época das obras ali, que não passava nada, ele levava ela na cadeira de rodas para chegar lá, e ela adorava ficar lá com as pessoas, né? E as mesas eram enormes, enchia o restaurante, porque aí um dizia para o outro, aí o Rogério dizia, tá vendo? O restaurante está ficando caro porque você chamou todo mundo veio para cá e tal. Era muito legal. Eu gosto, até hoje, é que depois da pandemia meio que desgastou isso, né? Mas eu até hoje encontro com esse pessoal todo, na boa, sem nenhum problema. Muito legal, professor.
A experiência é fundamental. Sim, sim. Experimentar é fundamental. Exatamente. A gente falou bastante aqui sobre a UERJ, enfim, sobre esse... É uma história relativamente recente, né? A UERJ ela é recente. E ela tem como principal característica de identificação, melhor dizendo, a política de cotas, por ser pioneira em todo o Brasil. Isso eu já estava como professor, né? Como o senhor analisa o impacto da consolidação da política de cotas na cultura do Departamento de História? Olha, é surpreendente. Dos meus orientandos de mestrado e doutorado, vários deles foram cotistas. E uma pessoa em especial, que a gente não imaginava que ela pudesse chegar nesse padrão hoje, é uma pessoa importantíssima, está em São Paulo, vários outros. Então, a política de cotas foi muito importante para a democratização da universidade. A universidade mudou a sua paisagem, ela ficou mais bonita no sentido dessa experiência múltipla que você tem aqui. Ela, diferente de outras experiências que eu já vi, já li, ela não segregou as pessoas, porque, por exemplo, na PUC havia uma separação clara na sala de aula. Aqui isso não aconteceu, eu achei muito legal, e foi um pioneirismo que marca a história da UERJ, essa política de cotas, porque era uma discussão muito complicada, Você tinha um conjunto de intelectuais que eram contra isso, pela coisa da meritocracia, etc., e a discussão toda era feita em cima não apenas da nossa culpa, de ser uma sociedade escravista, etc., mas da possibilidade de você oferecer uma base para as pessoas que não tinham condições de desenvolver os seus estudos terem acesso a livro, o único defeito, eu acho ainda, da UERJ são as bibliotecas. Elas se renovam muito pouco, e não se criou... Hoje melhor, hoje você já tem um costume das pessoas irem à biblioteca. Antigamente não tinha isso. As bibliotecas melhoraram muito pelos cursos de pós-graduação, porque antes as pós-graduações tinham bibliotecas próprias, que era um negócio de louco. Você não podia mexer naqueles livros que eram da pós-graduação, imagina. E eram obras que os alunos da graduação liam, tinham necessidade de ler às vezes. Então isso mudou um pouco, mas ainda não chegou no ponto ideal. Eu acho que tinha que investir mais nas bibliotecas para elas poderem dar mais espaço para os alunos multiplicar os seus conhecimentos, terem essa coisa da leitura, porque hoje é um grande dilema. O pessoal chama atenção para isso. Hoje o pessoal lê pedaços de livro, não lê mais livro. Então isso é muito ruim. Porque o cara nem sabe mesmo a capa do livro qual é, nem como é que é o índice, Você lê um capítulo, não sabe os outros capítulos que estão discutindo, etc. Então, isso é complicado. Eu acho que, em parte, isso pode ser resolvido com e-books, mas eu não sei, mesmo assim, há uma resistência grande para o e-book, O pessoal gosta de ler, eu também gosto de ler, assim, livro físico, para poder marcar, etc. Mas tem gente que marca no computador, legal. Eu não sei mexer naquelas coisas. Mas é um negócio interessante, Mas é uma coisa que ainda é complicado na UERJ, Compra de livros. Você tem que produzir o material para os alunos lerem, Daí os xerox ficarem gigantescos, E xerox vai apagando, você não tem aquilo, Então, o pessoal do xerox é uma base de sustentação dos cursos, Você bota pastas, Seu curso está aqui, as pastas, textos todos e tal. Então, é complicado, Mas o que a gente vai fazer, Os livros são muito caros, então é isso. Estamos caminhando para o final já, da pergunta. E óbvio,
Gostaria de nos deixar algum comentário sobre a perspectiva de futuro do Departamento de História? Se você olhar tudo que eu falei até agora, o futuro é muito bom, eu acho. Eu acho que a gente qualificou o corpo docente, né? Hoje os concursos são feitos, né, com a necessidade do título de doutor, não é? Isso qualifica, né? E qualifica também no sentido qualitativo, né? As pessoas são boas, fazem pesquisa, trabalham. Hoje eu até conheço pouco os professores do departamento, né? Porque como eu já saí da graduação há um tempo, eu não sei mais quem são os professores, né? Conheci só alguns, não é? Que foram meus alunos, etc. Né? Mas tem muita gente, tipo a Alessandra, né? Que ela veio falar comigo no outro dia. Eu sou a Alessandra. Eu falei, tá bom, né? Conheço alguns outros que entram em contato comigo, né? Para alguma outra coisa, né? Mas há um corpo docente muito legal, e eu acho que no departamento criou-se uma situação de autonomia, de independência e de vontade, né, das pessoas em não criarem problema, né? E isso já acho o máximo, né? Você não criar problema. Antigamente era uma brigalhada nas áreas para fazer horário, para fazer não sei o que lá. Hoje, né, a gente resolve isso de forma muito mais tranquila do que era antigamente. Então, eu acho que isso dá um sinal importante para você pensar no que vai acontecer. E eu acho também que mudou a qualidade daquilo que é ensinado, né? As pessoas se renovam cada vez mais e a gente tem uma atualização para os alunos também muito importante. Tá? Eu acho que os nossos alunos serão, se quiserem, né, muito bem formados, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal. Como eu não tenho contato com a graduação há algum tempo, eu não sei como é que eles estão, entendeu? Mas espero que estejam bem. O que eu só pego alguns que vão para pós, né, que viram meus alunos, mas eu acho eles ótimos. Aliás, eu tive uma experiência muito engraçada, que eu acabei orientando uma monografia de um menino, o João. O João. Mas, e ele é uma pessoa surpreendente, né? Agora está no mestrado, passou para o mestrado. E é uma coisa muito legal, foi uma coisa muito legal, né? Voltar a experimentar, orientar alunos de graduação, né? É uma coisa muito mais legal, né? No sentido das dúvidas que as pessoas têm, né? E isso eu acho ótimo. Só isso. Queria mais uma vez agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Foi muito proveitosa a nossa entrevista. Que bom que vocês gostaram. Obrigado. Nada.